Nessa manhã nós nos dedicaremos à exposição até o verso 42, mas eu gostaria de ler o texto todo até o final do capítulo 1. Gostaria de refletir nessa manhã um assunto extremamente importante com a Igreja do Senhor. E a nossa expectativa é de que o Senhor fale conosco, de que o Senhor nos traga luz à mente, como foi orado, ao nosso entendimento, a fim de que iniciemos a semana com a sua palavra no nosso coração e que ela de fato faça eficazmente a diferença nas nossas vidas, como tem feito ao longo da história. A palavra de Deus, que muda a vida do ser humano. Assim diz a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Cristo é quem chama. Nós cantamos, nós oramos, e esta é uma verdade fundamental. Cristo é quem chama. E Cristo chama por meio de um testemunho verdadeiro acerca dele. Este é um método de Deus. As pessoas nos perguntam: se vocês creem na predestinação, por que pregar o Evangelho? A resposta é simples: porque o método de Deus para alcançar aqueles que são dele é a pregação do Evangelho. Quem chama é Cristo, mas é por meio de um testemunho verdadeiro acerca dele. E esse chamado, queridos, ele produz mudança na nossa percepção, na nossa vida. Eu recordo que eu tive a oportunidade, algumas, mas especificamente essa, de conversar com um senhor já nos seus 80 anos de idade, o dobro da minha idade. E ele me disse: eu andei por muitos lugares, mas eu já estou com meus 80 anos e eu creio que não resta mais muita coisa para mim. Eu
sou de Cristo, fui chamado por Ele, reconheço isso, mas para mim não tem mais o que fazer, não resta mais o que eu aprender ou o que fazer aqui nesse mundo. Eu estou aguardando o meu dia. Eu tive a oportunidade de dizer para ele algo que eu vou dizer para vocês nessa manhã. Se Cristo, o dia que Cristo entender que nós não temos mais a função aqui nesse mundo de ser pastoreado por alguém, de servir a igreja dele e de testemunhar a respeito dele, ele nos leva daqui. O dia que esse dia chegar, fique tranquilo, que ele toma você para si. Eu disse isso a ele. O dia que o Senhor não for mais necessário ao Senhor ser pastoreado por alguém, aprender mais, servir, ter algo para contribuir na igreja do Senhor e testemunhar acerca de Cristo, fique tranquilo, Deus leva o Senhor daqui. Mas enquanto isso não acontecer, é porque o Senhor precisa ser pastoreado por alguém, precisa servir na igreja do Senhor enquanto tiver forças e precisa testemunhar acerca de Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa consciência, essa percepção de mundo. Cristo é quem chama, e aqueles que o Pai lhe deu, Ele irá chamar, e Ele nos chama para que vivamos um compromisso verdadeiro com Ele, para que sirvamos a Ele verdadeiramente, e para que testemunhemos acerca dEle, até o dia da nossa morte. Foi assim que aconteceu com os apóstolos, assim aconteceu com os primeiros discípulos que foram chamados pelo Senhor Jesus. E é isso que nós iremos meditar nessa manhã, o chamado dos primeiros discípulos do Senhor. Nós temos visto até aqui que após o prólogo de João, que são os 18 primeiros versos, onde ele introduz o assunto da divindade de Jesus e também da encarnação do Senhor Jesus, João, ele inicia a sua narrativa no versículo 19, que cobre uma semana, um relato que cobre uma semana, vai até o capítulo 2, aí. No capítulo 1, do verso 19 a 51, nós temos o relato do que aconteceu num período de 4 dias consecutivos. Peço que você acompanhe isso comigo aqui, é muito importante. Dos versos 19 a 51, ou seja, até o final do capítulo 1, é o relato de 4 dias sucessivos. Primeiro, dos versos 19 a 28, João relatou o testemunho de João Batista a uma delegação que foi enviada de Jerusalém pelo Sinédrio Judaico a fim de interrogar João e levar uma palavra para essas autoridades. Uma delegação formada de sacerdotes e levitas, dentre os fariseus. Nós meditamos nas perguntas que foram feitas a João e no seu testemunho acerca dessas perguntas. No domingo anterior, dos versículos 29 então a 34, o evangelista, o apóstolo, registra o momento em que João Batista vê Jesus se aproximando dele. Jesus havia saído de Nazaré da Galileia para ser batizado por João Batista no Jordão. Do Jordão, após Jesus ter sido batizado por João, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo num período de 40 dias. Depois de Jesus vencer a tentação no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas diz, no poder do Espírito Santo, Jesus retorna para a Galileia e ele se dirige ao lugar onde João estava batizando. E a sua chegada é descrita no versículo 29. Foi no dia seguinte, vejam aí no versículo 29. Ou seja, no dia seguinte em que os judeus enviaram aquela delegação a fazer perguntas a João Batista. João vê Jesus se aproximando em direção a ele e ele faz 6 declarações
acerca da identidade do Senhor Jesus. Versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30, ele tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Versículo 31, eu vim batizando com água para que ele fosse manifestado. Versículo 32, vi o Espírito descer do céu e pousar sobre ele. Quinta afirmação, versículo 33, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E em sexto lugar, ele é o Filho de Deus. Agora vejam comigo a marcação do tempo. Dos versículos 19 a 51, nesse período de 4 dias consecutivos. Dos versos 19 a 28, então, do dia da delegação, é o primeiro desses 4 dias consecutivos. No domingo anterior, do versículo 29 a 34, é o segundo dia consecutivo. Veja aí, no dia seguinte, verso 29. Hoje, do versículo 35, diz aí, no dia seguinte, é o terceiro desses 4 dias consecutivos do relato de João. E no versículo 43, que vai até o 51, vejam aí no 43, no dia seguinte, é o 4º dia consecutivo do relato de João, que encerra no versículo 51. E aí você vê no verso 2, 3 dias depois, Jesus vai a Caná. Cobre o relato de uma semana. Essa marcação é intencional. É intencional, porque João quer alcançar o seu objetivo. Ele marca o testemunho acerca de Cristo. Este é o evangelho do testemunho. Acerca de Jesus Cristo. 7 sinais. 7 vezes eu sou. Todos testemunham para provar a tese pela qual João escreveu o seu evangelho. Que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Está no capítulo 20, versículo 31. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Esse é o propósito do Evangelho segundo João. Hoje, então, o terceiro e o 4º dias, que começa no versículo 35 e depois no 43, é o registro de quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã, Jesus chamando os seus primeiros discípulos. A divisão é clara, primeiro do versículo 35 a 42, ele chama 2 discípulos de João Batista, e depois ele chama Filipe e Natanael, dos versículos 43 a 51. No dia de hoje nós vamos meditar então apenas até o versículo 42, quando Jesus chama os 2 discípulos de João Batista, e no próximo domingo meditaremos no 4º dia. Nesses encontros aqui você vai perceber algo interessante, que sempre nesses encontros com Jesus você vai perceber que é precedido por um testemunho acerca da verdade, acerca de quem Ele é, e depois uma resposta de segui-lo, porque, meus irmãos, a fé é isso, ela vem por ouvir a palavra da verdade. Não é possível uma fé verdadeira, genuína, bendita, sem ouvir o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós veremos aqui. Então vamos lá, eu dividi em 5 partes curtas, para ficar didaticamente compreensível a nós. O chamado de 2 discípulos de João Batista. Primeiro, no verso 35, você vê aí, o apóstolo João registra João Batista na companhia dos 2 dos seus discípulos. Vejam aí. No dia seguinte, estava João, o Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Como eu disse, é o seu terceiro dia, dos versos 19 a 51. Você vai perceber que, enquanto no dia anterior, que narra o versículo 29 a 34, que nós meditamos, João Batista ele testemunha um público mais amplo, um público indeterminado em caráter e tamanho. Agora, no dia seguinte, no terceiro dia, ele se dirige e ele testemunha a 2 dos seus discípulos. Não é mais a multidão, quando ele vê Jesus se aproximando, mas ele se dirige a 2 de seus discípulos que estavam na sua companhia. Quem que são esses 2 discípulos? Um está registrado aqui, está no verso 40, é André. É Andrés, irmão de Simão Pedro. A pergunta é quem é o outro? Então,
os expositores, eles divergem nisso. Alguns acham que era Tomé, mas a maioria, e essa é a minha posição, é que, como alguns entendem, que é o próprio João, autor desse evangelho. Esse é o segundo discípulo. Você vai perceber no restante do evangelho de João que ele tem o seu estilo habitual de ocultar o seu nome. É o estilo habitual de João. Ele diz assim: estava Pedro e aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele está se referindo a ele mesmo. Pedro foi ao sepulcro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que escorava a cabeça no peito de Jesus a quem ele amava. Ele está se referindo a ele mesmo. Então, João e André eram discípulos de João Batista. De João Batista. Certamente eles estavam naqueles episódios anteriores, nos dias anteriores, quando João testemunhou no primeiro dia aquela delegação que foi enviada de Jerusalém, quando João disse: eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Ou no dia anterior, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem a primazia, porque ele existia antes de mim, ele é o Filho de Deus, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Eles ouviram esse testemunho, eles estavam lá, nesses episódios. E João aqui está na companhia dele somente. Então essa é a primeira parte. Mas qual foi o testemunho de João Batista aos dois nessa ocasião? Que é a segunda parte do nosso texto. Versículo 36. O testemunho de João aos seus dois discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Tem outra diferença aqui do dia anterior. No dia anterior, Jesus está vindo na direção de João Batista, em meio à multidão, e ele faz aquelas declarações. Mas agora Jesus está passando distante. Jesus não está vindo em direção a João, ele está passando. Por causa do verso 39, provavelmente Jesus está indo para a sua casa, ou para onde ele estava hospedado. E João Batista está com João e André do seu lado, e ele vê Jesus passando. E João, vendo Jesus passar, testemunha novamente, mas agora o seu testemunho é mais conciso. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele vê Jesus passando. Porque este era o ministério de João, irmãos. Esta era a vida de João. Falar acerca de Cristo. Ele sabia que ele nasceu, ele havia nascido para isso. Não tinha nada mais importante na sua vida do que apontar para Cristo. Quando ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro, de forma concisa. Era a sua missão, era o seu alvo, testemunhar dele, que ele é o Filho de Deus e que só ele pode tirar o pecado desse mundo. Eu já estive... Eu já passei por isso com um irmão querido que me questionou do porquê que há anos, às vezes, ele fala de Jesus ou fala para as pessoas acerca do Evangelho e nunca há conversão. A primeira resposta que eu dei a ele é de que, primeiro, o conceito de salvação, que quem salva é Deus. A salvação é um ato soberano da parte de Deus. E não tem a ver com os meus esforços. Por isso não se entristeça, a salvação pertence ao Senhor. A nossa tarefa é a de João Batista, é dizer: eis o Cordeiro de Deus, que pode tirar o seu pecado, mas o ato de salvar não é meu. Mas tem uma segunda consideração nisso, queridos, é porque às vezes nós não anunciamos o Cordeiro, nós moralizamos. Nós moralizamos pessoas. Moralizar não é falar do Evangelho. Nós queremos falar a mortos que ressuscitem sozinhos. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas você está mandando ou exigindo com que o morto levante pela sua própria força.
A nossa tarefa é pregar o Evangelho. Então nem sempre estamos pregando o Evangelho. E talvez é por isso. A pregação do Evangelho é: eis o Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, para perdão de pecados. Isso é testemunhar de Cristo. Esse deve ser o conteúdo do seu testemunho. Esse era o conteúdo do testemunho de João Batista, e esse deve ser o conteúdo do seu testemunho. E veja agora, em terceiro lugar, o que aconteceu a partir do seu testemunho. Versículo 37, que é a resposta dos dois discípulos. Então, primeiro, João está na companhia dos dois. Segundo lugar, João testemunha aos dois. Terceiro, a resposta dos dois discípulos. Versículo 37. Os dois discípulos, ouvindo quem? João Batista. Dizer isto que? Eis o Cordeiro de Deus. Seguiram Jesus. Seguiram Jesus. O propósito do testemunho do Senhor Jesus é a salvação do pecador. E é a glória dele mesmo. É para que o Cordeiro cresça e eu e você diminua. E foi isso que aconteceu. É interessante isso. Isso corrobora com o que eu disse a vocês. A salvação pertence ao Senhor, é um ato soberano da parte de Deus. No dia anterior, quando João testemunha a multidão, dos versículos 29 a 34, a multidão ouviu o mesmo testemunho. A multidão ouviu o mesmo testemunho, e João e André, ou os dois discípulos, também ouviram o mesmo testemunho. Mas você não encontra registro de resposta deles no dia anterior ao testemunho. Você não tem registro de resposta de que eles então seguiram a Jesus, quando ouviram o testemunho de João. Mas neste dia, no dia seguinte, nós temos a resposta deles, que ao ouvirem o testemunho de João Batista acerca da verdade de quem é Jesus Cristo, a partir desse momento eles passam a segui-lo, a seguir o Senhor Jesus. Os dois discípulos seguem o Senhor. E você percebe um ponto aqui que é importante para nós, até mesmo lideranças. João Batista não tem problema com isso, né? Ele não vê problema com isso, com a transferência de dois discípulos seus para Jesus. A pergunta é: por que João não vê problema com isso? É porque João, mais uma vez, ele revela aqui que ele sabe quem ele é. E ele sabe quem é o Cordeiro. Ele sabe por que ele está nesse mundo. Ele sabe da sua missão. Ele sabe de quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o profeta. Eu sou a voz. Eu vim preparar, aplainar o caminho do Senhor, porque o Rei está chegando. Eu não sou ele. Ele sabia qual era a sua missão, qual era a sua mensagem. Ele disse algumas vezes: ele tem a primazia. Ele tem a primazia. A minha missão é evidenciar Cristo. Você vai perceber que depois de apresentar Jesus, João Batista sai de cena aqui, e ele vai aparecer só no final do capítulo 3. Porque ele está saindo de cena, para que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. É para ele. É para ele que ele veio apontar, para Cristo, para evidenciar Cristo, para que discípulos seguissem Cristo, para fazer discípulos para Cristo e não para mim mesmo. Temos que ter cuidado nisso, nessas expressões. O meu discípulo, tudo bem, eu entendo isso. Mas você faz discípulo para Cristo e não para mim mesmo, para você mesmo, para que fossem unidos a Jesus Cristo, para que Cristo seja glorificado através da vida dos seus discípulos. Então não há inveja, não há ciúme, é intencional,
é para Ele. E é isso que faz um mensageiro. Ele aponta para Cristo, para que Ele cresça. O mensageiro diz: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E a resposta dos dois discípulos, ouvindo João Batista dizer isso, é: seguiram a Jesus. Para que alguém siga Jesus, irmãos, é necessário pregar acerca de Jesus. Eu digo a vocês aqui e aqueles que me acompanham pela internet, pelo nosso canal: fuja de pregação que não fale acerca de Cristo, que não fale dele, que não aponte para Ele, que não evidencie Ele, que não conduza você à pessoa dele, mas que conduza você a homens, ao homem. Fuja disso, porque esse é o propósito da pregação acerca de Jesus Cristo, é conversão de pecador que passa a seguir a Cristo e não a homens. E eles entenderam a mensagem: Ele é o Cordeiro de Deus, e passaram a segui-lo. Então, em quarto lugar, versículos 38 e 39, nós temos o diálogo de Jesus com os dois agora. Então eles estavam na companhia de João. João testemunha de Jesus acerca deles, ou testemunha acerca de Jesus para eles. Eles ouvem o testemunho, seguem a Jesus, e agora, ao ver que o seguiam, Jesus ele estava passando, Jesus se volta para eles e faz uma pergunta extremamente importante e profunda a todos nós, ainda no dia de hoje. Vamos ver então o diálogo de Jesus com os dois. A pergunta é a seguinte, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que buscais? A pergunta tem essa conotação: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês desejam? A intenção do texto é assim: qual é a intenção de vocês? Qual é a intenção de vocês em me seguir? No capítulo 6, versículo 26, ele está com a multidão e Jesus diz assim: vós me procurais, é a mesma palavra grega que é utilizada para buscais. Por que me buscais? É a mesma palavra. Vós me buscais, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Vocês me procuram pelo pão que perece, porque Jesus multiplicou pães. É a mesma palavra utilizada aqui. Vocês me procuram pelo pão que perece, que eu dei a vocês. E aí, após esse discurso, Jesus faz o seu discurso e muitos abandonaram. Muitos deram as costas para ele e abandonaram Jesus, porque a busca era essa mesmo, o pão que perece. E aí Jesus se vira para os 12 e diz: vocês não querem retirar-se também? Então Pedro, esse Pedro que vai aparecer aqui no versículo 42 e 41, ele diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para onde iremos nós? Aqui Jesus se volta para os dois e pergunta, e João, o apóstolo, o evangelista, está relatando. João está relatando: o que buscais? Penso na cena, João e André, parado olhando para Jesus, acho que arregalam o olho, né? O que é que vocês estão procurando? Jesus queria deixar claro o seu propósito para os novos discípulos, como se perguntasse: vocês estão procurando um revolucionário? Talvez apenas estão curiosos?
talvez é só curiosidade, talvez uma benesse, benefício, ou procuram remoção de pecados? Graça, porque seguir a Jesus, irmãos, é algo muito mais profundo. Seguir a Jesus exige um compromisso mais profundo, e essa é a pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos nessa manhã. Eu quero segui-lo. O que buscamos quando buscamos a Cristo? O que buscamos? Se Jesus perguntasse para você nessa manhã, o que você está procurando? Você decidiu me seguir, o que é que você busca? Qual é a sua intenção? Graça, vida eterna, comunhão comigo? Porque buscar a Jesus Cristo com outras intenções não é o tipo de compromisso que Jesus quer dos seus discípulos. Não é. Não é. E os dois, na sequência do texto, respondem a Jesus respeitosamente, dizem: Rabi. Aí João, o apóstolo, interpreta o termo em aramaico, que quer dizer mestre. Mestre, onde assistes? O significado é: onde você está morando? Mestre, onde o Senhor está hospedado? Eles desejavam saber onde Jesus estava hospedado. Queridos, atenção nisso, porque eles queriam uma oportunidade de estar com Ele. Eles queriam uma oportunidade de estar com Jesus, o que não seria possível em meio à multidão, é claro. Mas eles buscavam, o desejo de estar onde Jesus está. Isso indica o desejo dos dois de segui-lo, o desejo de ser ensinado por Jesus, o desejo de conhecer melhor a Jesus, o desejo de saber mais a respeito de Jesus. Esse era o desejo deles. E Jesus responde: vinde e vede. Versículo 39, vinde e vede. Que convite maravilhoso! Que convite maravilhoso, vinde. Jesus estava passando, ele se vira. O que vocês estão procurando? Onde é que o Senhor mora? Venham ver. E você vê no texto aí, versículo 39, eles passaram o dia com Jesus. Foram, pois, e vieram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aqui depende o sistema de contagem. Se João, o apóstolo, está utilizando o sistema judeu de contagem de tempo, o horário aqui é 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Alguns acham que João está utilizando, porque ele está morando em Éfeso, já no final do 1º século, o sistema de contagem de tempo dos romanos. E se João está utilizando o sistema de contagem de tempo romano, então são 10 horas da manhã, aqui. 4 horas da tarde, sistema de contagem judeu, ou 10 horas da manhã, sistema de contagem de tempo dos romanos. Independente do sistema de contagem de tempo que João utilizou, André e o discípulo passaram o dia com o Senhor Jesus Cristo. O dia com o Senhor, porque a conversão produz isso, irmãos, o desejo de estar com Ele, o desejo de passar com Ele, é uma necessidade natural daquele que foi chamado por Jesus, é uma necessidade natural. Você deveria questionar o seu coração com isso. Eu tenho o desejo de estar com Ele, o desejo de gastar tempo com Ele, de ouvi-lo, de aprender da sua palavra, de falar com Ele e ouvir a voz dEle. Eu preciso perguntar isso: quanto tempo você gasta com Ele? Você tem esse desejo de estar com Ele? E veja o detalhe do texto. João, o evangelista, ele é tão impactado por esse momento da sua vida, que ele registra a hora. Era a hora 10ª.
Anos depois ele registra o horário. Quando Jesus chama eles, eles passam a segui-lo e têm o desejo de estar com Jesus. Porque você não pode esquecer dessa hora, desse dia. João não consegue esquecer desse dia, do convite, do chamado e da sua decisão de segui-lo. Não há como esquecer essa hora. É o dia da mudança, é o dia da nova vida. A partir daqui tudo será novo. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia na sua vida quando Jesus chamou você? Quando Ele chamou você, quando você ouviu o seu chamado pela pregação do Evangelho e você teve a convicção que você passou a ser dele, e isso mudou a sua vida. Estar com o Mestre é o desejo natural do seu discípulo, daquele que foi chamado. Mas em último lugar, o chamado de Jesus produz mudanças. Mudança no falar, mudança na nossa maneira de agir, porque se isso não acontece é porque eu estou passando muito pouco tempo com Ele, muito pouco tempo. Mas tem uma mudança que o chamado de Cristo produz, é o desejo de testemunhar agora acerca dEle, é o desejo. Sim, Ele produz uma mudança na nossa vida, do que nós éramos e do que nós somos, por meio do seu chamado. Quando eu estou com Ele, cada vez que eu passo mais tempo com Ele, ou quando eu passo mais tempo com Ele, as coisas passam a mudar na minha vida. E é por isso você tem a resposta do porquê as pessoas vivem tão distantes de Cristo. Às vezes, queridos, mesmo professando a fé nele, passam pouco tempo com Jesus e cada um passa a fazer o que acha bem aos seus próprios olhos. Isso eu acho que é certo, então eu vou fazer. Isso eu acho que é certo, então eu vou fazer. Falta passar tempo com Jesus, com a palavra de Jesus, ouvir acerca de Jesus. Mas essa mudança que produziu na vida de André é a que deve produzir na nossa, em quinto lugar. É o desejo de testemunhar acerca dele. Um exemplo de testemunho, queridos. André achou e testemunhou ao seu irmão e o conduziu até Jesus. Vejam aqui agora. Aqui vemos no versículo 40 a 42 desses versos, um dos dois, que é André, trazendo um terceiro discípulo, trazendo um terceiro para vir até Jesus. Até agora eram dois, agora virá um terceiro. Semana que vem nós veremos mais dois. Vejam a primeira atitude de André aí. Ele ouviu, vejam a sequência. Ele ouviu a verdade acerca de Jesus, ele seguiu a Jesus, foi à casa onde Jesus estava, esteve com Jesus, e agora ele vai atrás do seu irmão, para o levar até Jesus. É bem provável que João tenha feito a mesma coisa com seu irmão Tiago. Mas vejam o texto, verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, achamos o Cristo. Primeiro ele achou o seu próprio irmão. André saiu de onde esteve com Jesus, levou as boas novas ao seu próprio irmão, Simão Pedro. Quando ele encontra o seu irmão, ele testemunha quem ele havia encontrado, está aí. Ele diz: achamos o Cristo, eu vi ele nos chamou, testemunhando de quem era Jesus, aquilo que o Batista havia apontado para ele: ele é o Messias, ele é o Cristo. Irmãos, esse detalhe é muito importante. André compreendeu a mensagem de João Batista: eis o Cordeiro de Deus.
Ele compreendeu. André compara com o texto do Antigo Testamento, e ele entende que ele é o Messias, o Cristo prometido aos nossos pais, prometido aos patriarcas, anunciado no Antigo Testamento por meio dos sacrifícios, por meio dos símbolos, das figuras, das sombras, por meio do tabernáculo. Ele é o Cristo que foi anunciado no Antigo Testamento. André entendeu isso e diz: nós encontramos o Cristo. Simão chegou à plenitude dos tempos. Aquele que haveria de vir, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. As Escrituras apontavam para ele. Vejam aí comigo no capítulo 5, versículo 39, para você ver o que João diz acerca disso. Todo o Antigo Testamento falava acerca dele. 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus está dizendo, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras do Antigo Testamento testificam de mim. Versículo 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Quando você vai para o texto de Paulo, em 1 Coríntios 5,7, Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Quando André ouve, eis o Cordeiro de Deus, ele compreende, ele crê, ele segue a Jesus e ele vai em busca do seu irmão, para testemunhar acerca disso, acerca de Jesus. Achamos o Messias, versículo 42, e ele o levou a Jesus. No nosso texto, ele o levou a Jesus. Ele vai a Simão com as boas novas e o conduz até Jesus. Sabe o que é interessante nisso? É que André, ele não tem muita expressão no Novo Testamento. Ele vai aparecer mais 2 vezes aqui no Novo Testamento, no capítulo 6 e no capítulo 12. Mas em ambas as ocasiões, ele está sempre conduzindo alguém a Jesus. Leia capítulo 6 e capítulo 12. Aparece 2 vezes. Mas em ambas as ocasiões ele está sempre conduzindo alguém a Cristo, a presença de Jesus. Como precisamos aprender isso, irmãos? Como precisamos aprender isso com André, falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Você foi chamado para isso. Você foi chamada para isso, para fazer como Batista fez, como André fez, eis o Cordeiro de Deus. Eu ouvi uma frase e eu gostei muito. Quem é achado pelo Cordeiro, não o segura para si mesmo. Quem é achado pelo Cordeiro, não segura para si mesmo. Não existe dia do qual você não deva falar de Cristo. Essa é a sua missão. Eis o Cordeiro. Não há como ser achado por Jesus e ficar calado acerca dele. Nós devemos questionar isso, irmãos. Spurgeon, pregador reformado do século XIX, eu escrevi um texto acerca disso e uma parte desse texto dele diz assim, vejam só. Spurgeon diz, século XIX, se ele, Jesus, lhe é tão precioso, você não será capaz de guardar as boas novas para si mesmo. Você a sussurrará no ouvido do seu filho, contará ao seu marido ou à sua esposa, compartilhará avidamente com os seus amigos. Sem o encanto da eloquência, você estará mais eloquente do que nunca. Seu coração falará e seus olhos brilharão enquanto você fala do seu doce amor. Todo cristão aqui ou é um missionário ou é um impostor. Lembre-se de que ou você está espalhando o reinado de Cristo ou você não o ama. Não é possível, ele encerra dizendo, coexistirem uma alta apreciação de Jesus e uma língua
inteiramente silenciosa acerca dele. Não é possível. Não é possível. Este é o resultado de estar com Jesus. Testemunhar acerca dele. André passou o dia todo, ele disse, não posso ficar calado. Saiu correndo atrás de Simão, seu irmão. Matthew Henry, ele diz que a verdadeira graça odeia monopólios. A verdadeira graça odeia monopólios, ela ama desfrutar os seus tesouros. Queridos, o encontro com Cristo produz mudança na percepção das pessoas, do mundo, a visão de mundo, da sua missão. Comece na sua casa, comece na sua família, como André, com seus filhos. Ensine, fale de Jesus, Ele é o Cordeiro. Com aqueles que você trabalha, talvez nunca ouviram de Jesus da sua boca. Não deixe passar oportunidades. Deus lhe comissionou a isso até o dia da sua morte. Foi isso que eu disse ao senhor de 80 anos. O encontro de Simão com Jesus está relatado no final do versículo aí. Olhando Jesus para ele, para Simão, André trouxe Simão até Jesus e Jesus olhando, a ideia é considerando, observando Simão. Jesus é Deus. Essa é a tônica do Evangelho de João. Ele, observando Simão, sabia quem estava diante dele. Jesus conhecia o impetuoso Simão, o caráter de Simão. Jesus sabia quem ele era, o seu temperamento, sua índole. E sem tê-lo encontrado antes, Jesus olha para ele e chama pelo nome: Tu és Simão, filho de João. Jesus conhece ele. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Cefas aramaico, Pedro, Petros, grego. Disse Matthew Henry aqui, se Pedro tivesse sido o primeiro discípulo de Cristo, os papistas teriam criado um alvoroço aqui. Mas ele não foi o primeiro. André teve a honra de conhecer a Cristo primeiro, e foi André que conduziu Pedro até a Jesus. Então Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Tu serás chamado Pedro, fazendo dele um discípulo e apóstolo de Cristo. Cristo que é a pedra angular sobre a qual a igreja está fundamentada, não sobre Pedro. Cristo é a pedra. Pedro, na sua carta, diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que foi rejeitada pelo seu povo. Essa foi a declaração de Pedro em Mateus 16. Jesus disse: quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Pedro diz, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: sobre esse fundamento, que fundamento? O Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é a pedra. E Pedro seria transformado por ele, e seria firme, seria sólido, e Pedro aprenderá o que é sofrer e morrer pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui, queridos, encerro o relato do chamado de 2 discípulos que eram de João: André e, o que tudo indica, o apóstolo João, que ouviram o testemunho de Jesus, seguiram Jesus, passaram o dia com Jesus, e André chamou um terceiro, o seu próprio irmão, Simão Pedro, testemunhando de Jesus e o levando até o Senhor Jesus. Na semana que vem, na segunda parte do texto, versículos 43 e 51, teremos o chamado de mais 2 discípulos, Filipe e Natanael. Eu queria encerrar dizendo isso para vocês aqui nessa manhã, creio que é muito importante.
Jesus é quem chama discípulos. É Ele quem chama. Foi Cristo quem chamou você. Se você creu. Não é um auto-chamado. Foi Cristo quem chamou você, se você creu. E você o seguiu porque Ele lhe chamou eficazmente. Segue-me. Ele fez isso. Mas Ele fez quando você ouviu o testemunho da verdade acerca dEle. Porque é pelo testemunho da verdade. Então louve a Deus por isso. Agradeça a Deus e entenda que o mérito é dEle, o chamado é dEle, para que Ele cresça e você diminua, e você reconheça esse chamado. Agora, em segundo lugar, esse chamado exige um compromisso mais profundo, irmãos. Exige um compromisso. Qual é o tipo de compromisso que você tem com Cristo? O que você busca quando você busca Cristo? Qual é a sua intenção de estar aqui nessa manhã? Qual é a sua intenção? O que você deseja? Cristo pergunta para você nessa manhã o que Ele perguntou aqui. O que você busca? Quer segui-lo? Quer estar com Ele? Quer passar com Ele? Quer aprender dEle? Quer ouvir a palavra dEle? Quer ficar diante dEle? Graça, perdão, misericórdia? Ou você está buscando outras coisas? Porque não é esse tipo de compromisso que ele quer dos seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos estejam com Ele. Assuma um compromisso verdadeiro com Ele. E em último lugar, esse compromisso produz algo importante, que é testemunhar acerca dEle. Testemunhe dEle. Não há como achar o cordeiro e segurar para si mesmo. Deus lhe chamou para isso. Para que você não fique calado acerca dEle. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos em pé.